Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para mais um estudo da Palavra de Deus. E nós estamos estudando sobre Satanás. Satanás que foi chamado Lúcifer, o anjo de luz. Satanás que quer dizer agora adversário. O caráter de Satanás. As qualificações do caráter de Satanás são indicadas por alguns nomes e por alguns títulos que são muito bem conhecidos. Satanás literalmente significa adversário e descreve seus intentos maliciosos e persistentes de obstruir ou de destruir os propósitos de Deus. Essa oposição manifestou-se especialmente nas suas tentativas de impedir o plano de Deus ao procurar destruir a linhagem escolhida da qual viria o Messias. Em Gênesis 3:15 está escrito, onde Deus disse que da semente da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente. A partir daí, ou desde esse tempo aí, Satanás começa então a tentar destruir os planos de Deus para a salvação da humanidade através de Jesus Cristo, que veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Desde o princípio, ele tem persistido nesta luta. Por exemplo, Caim, o primeiro filho de Eva, era do maligno e matou a seu irmão. 1 de João 3,12 diz isso. Deus deu a Eva outro filho, chamado Sete, que veio a ser a semente escolhida, da qual procederia o libertador do mundo. Mas o veneno da serpente ainda estava surtindo efeito na raça humana. E no transcurso do tempo, a linhagem de Sete cedeu às más influências e se deteriorou. Até capítulo 6, versículo 2 do livro de Gênesis, a descendência de Sete eram chamados os filhos de Deus, mas os filhos de Deus se prostituíram com as filhas dos homens. Então trouxe aí essa má influência, essa decadência espiritual na linhagem de Sete. Caim era do maligno. Veja o que diz 1 de João 3,12. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. O resultado de tudo isso foi a impiedade universal da qual resultou o dilúvio. O plano de Deus, não obstante, não foi frustrado porque havia pelo menos uma pessoa justa, Noé. Noé era o homem justo em meio a um mundo perverso, em meio a um povo violento, em meio a um povo profano e pecador, mas lá estava Noé, e Noé agradou a Deus. Deus então vai dar continuidade através da família de Noé, porque só a família de Noé vai entrar na arca. Veja aí, Noé, cuja família se tornou origem de uma nova raça. Dessa maneira, fracassou o propósito de Satanás de destruir a raça humana e impedir o plano de Deus. De Sem, filho de Noé, descendeu Abraão, o progenitor de um povo escolhido, por meio do qual Deus salvaria o mundo. Naturalmente, os esforços do inimigo se dirigiam contra esta família em particular. Certo escritor traça a astuta oposição de Satanás nos seguintes incidentes: a oposição de Ismael a Isaque, a intenção de Esaú
de matar Jacó e a opressão de Faraó aos israelitas. Satanás é descrito como procurando destruir a igreja de duas maneiras. Interiormente, Satanás quer destruir a igreja pela introdução de falsos ensinos. É o que está escrito na carta a Timóteo, que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1. Também Jesus falou sobre isso em Mateus 13, 38 e 39. E exteriormente, ou seja, interiormente e exteriormente pelas perseguições. É o que está escrito em Apocalipse 2:10 e nós vamos ler agora. 1 Timóteo 4, de 1 a 3. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, ou seja, se desviarão da fé, deixarão de servir a Deus e vão dar ouvidos a espíritos enganadores. Esses espíritos enganadores são influenciados por Satanás. E também há doutrinas de demônios que também são ensinadas por homens que dão lugar na sua vida, no seu coração a Satanás e ensinam doutrinas de demônios. Também pela hipocrisia de homens que falam mentiras, homens mentirosos, que deturpam a palavra de Deus, que mudam a palavra de Deus, que torcem as doutrinas bíblicas, porque as suas mentes estão cauterizadas e também a sua própria consciência. Eles proíbem o casamento que é instituição de Deus, ordenando também a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis. Não pode comer isso, não pode comer aquilo. Deus criou para que os homens se alimentem, e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem desses alimentos com ações de graças, louvando e agradecendo a Deus pelo pão de cada dia. Mateus 13, 38, aqui fala da parábola do joio e do trigo. E Jesus vai dar agora a interpretação desta parábola aos discípulos. E ele disse: o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, o trigo. Porque aqui vai falar só do joio do campo. Os joios são os filhos do maligno. Os filhos do maligno são homens que dão lugar em seus corações, não para Deus, mas para o diabo, e são usados pelo diabo para semear contendas no meio dos filhos de Deus, para semear porfias, dissensões no meio dos filhos de Deus. O inimigo, então, eles são usados para isso. Os joios são os filhos do maligno. E os filhos do maligno são homens assim, que dão lugar a Satanás, que dão lugar ao diabo. O inimigo que os semeou é o diabo. E a ceifa, a colheita, o fim do mundo. E quem vai fazer a colheita, diz aqui Jesus, os ceifeiros ou aqueles que vão colher são os anjos. Sobre a perseguição exterior, Apocalipse 2:10 diz: nada tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. E Jesus disse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. As perseguições exteriores que ainda acontece em nossos dias, mas ela foi mais intensa no início da igreja primitiva, nas perseguições, principalmente as perseguições de Nero e depois dos demais imperadores que perseguiram a igreja, matando o povo,
destruindo a vida física do povo para acabar com a igreja, mas quanto mais o sangue dos fiéis eram derramado, mais a igreja crescia em nome de Jesus. Então, perseguições exteriores que até hoje acontecem, a igreja continua sendo perseguida exteriormente, mas vamos ser fiel até a morte e receberemos a coroa da vida. Foi o que se verificou com Israel. A igreja de Deus do Antigo Testamento, a adoração do bezerro de ouro no princípio de sua vida nacional, é um caso típico que constantemente ocorreu através de toda a sua história. Então, a adoração do bezerro de ouro. Quem fez os bezerros de ouro foi Jeroboão. Jeroboão fez 2 bezerros de ouro, colocou um em Dan e colocou outro em Betel, para que o povo de Israel não descessem a Judá e fossem do templo adorar a Deus e lá ficassem e não voltassem mais. Então Jeroboão fez o bezerro de ouro depois da divisão do reino. Roboão ficou com 2 tribos, Jeroboão ficou com 10 tribos, e Jeroboão fez esses bezerros de ouro para segurar o povo, e disse para o povo: este aqui foi o Deus que tirou vocês do Egito. Então, esse tipo de pecado foi por influência de Satanás para acabar com o povo de Deus. No livro de Esther também nós temos um exemplo, mas do exemplo de um esforço feito para destruir o povo escolhido de Deus. Isso veio através de Amã, que criou um decreto para acabar com o povo de Israel, para destruir os judeus, mas através de Esther, através do seu tio, todo o povo judeu jejuaram por 3 dias para que Esther viesse à presença do rei, comunicasse ao rei e conversasse com o rei e falasse com o rei por aquele decreto que já estava assinado para a destruição dos judeus. E o que aconteceu foi que Amã foi morto e o povo judeu prevaleceu e venceu a guerra. Mas o povo escolhido de Deus tem sobrevivido tanto à corrupção da idolatria quanto à fúria do perseguidor. E isso por causa da graça divina que sempre tem preservado um restante fiel. Quando se cumpriu o tempo, o Redentor veio ao mundo e o malvado Herodes planejou matá-lo. Queria matar o Redentor, matar o Salvador, mas ele foi fracassado, ele não conseguiu. Mais uma vez Deus prevaleceu e o plano de Satanás fracassou. No deserto, Satanás procurou opor-se novamente ao ungido de Deus, procurou desviar Jesus Cristo da missão que ele veio para fazer aqui na terra. Mas Jesus Cristo expulsou Satanás. Satanás foi derrotado mais uma vez nesse seu intento de fracassar o propósito de Deus. E seu conquistador andou fazendo bem. Jesus fez o bem, curou os oprimidos do diabo. Esse conflito secular chegará ao seu clímax quando Satanás se encarnar no anticristo e for destruído na ocasião da vinda de Cristo. Diabo significa literalmente caluniador. Satanás é chamado assim porque calunia tanto a Deus como ao homem que serve a Deus. Destruidor é o sentido da palavra apolion no grego, abaddon no hebraico, cheio de ódio contra o Criador e suas obras. O diabo deseja estabelecer-se a si mesmo como o Deus da destruição. Serpente também é um dos seus nomes. Essa antiga serpente chamada o diabo nos faz lembrar aquele que na antiguidade usou uma serpente como seu agente para ocasionar a queda do homem. Tentador
tentar significa literalmente provar ou testar, e o termo é usado também com relação aos tratos de Deus. Mas enquanto Deus põe à prova os homens para seu próprio bem, para purificar e desenvolver o seu caráter, Satanás tenta-os com o propósito malicioso de destruí-los. Príncipe e Deus deste mundo é o outro nome, está em João 12, 31, 2 Coríntios 4 e 4. E diz assim, João 12, 31, agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. 2 Coríntios 4 e 4 diz, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o mundo está no maligno e influenciado por Satanás. 1 de João 5 e 19, 1 de João 2 e 16, 5 e 19 diz, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. 1 de João 2,16 diz, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, ou seja, o poder, o sexo e o dinheiro, não é do Pai, mas do mundo. A concupiscência sobre isso não é do Pai, mas do mundo. Esses objetivos gozam ainda da vantagem de vastíssimo aparato literário, comercial e governamental, o qual constantemente reclama dos cidadãos do mundo o culto a esses objetivos que na mente se associam aos mais elevados valores. Os aplausos do povo se dedicam àqueles que os conseguem. O juízo das coisas é pelo aspecto e o êxito aparentes, fundamentados sobre falsos postulados de honra e mediante falsas ideias de prazer, de valores e da dignidade da riqueza. Ademais, faz-se veemente apelo aos instintos inferiores da nossa natureza, apelo que se reveste da linguagem pretensamente. Que Deus em Cristo vos abençoe e na próxima oportunidade estaremos aqui continuando a falar sobre a doutrina dos anjos. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe você em toda maneira de viver. Amém.